Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clary, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje foi meio que uma resposta ao Cauabuno Rocha. Ele mora em Rondônia, tem um nome indígena, né? Cauabuno é um nome indígena. E eu quero estar comentando aqui. Ele falou assim: Adolfo, questão dos desenhos. E eu, particularmente, o que eu tenho a dizer sobre os desenhos? Bom, ele perguntou pra mim porque ele falou que ouviu gente falando que era coisa do demônio, isso, aquilo, mas ele falou que gosta de desenho, ele vê coisas boas nos desenhos. Bom, isso é um fator real. Os desenhos, eles trazem coisas boas, sentimentos bons. Se você pegar, por exemplo, o estilo de desenho shonen, que é o desenho japonês, o shonen, ele é um desenho um estilo de desenho desenvolvido para trabalho em equipe. Então você vai ver desenhos como Naruto, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Pokémon, que você vê o conjunto, a ênfase do desenho é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do personagem como pessoa, o amadurecimento dele, o trabalho em equipe, a superação pessoal e por aí vai. Então você tem esse estilo de desenho. Porém, por outro lado, os desenhos, de forma geral, eles têm um aspecto negativo. Eu vou dar alguns motivos por quê. Nós, como cristãos, nós entendemos que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, sabe o que vai acontecer com essa terra? Vai virar cinza. Vai acontecer o julgamento final. E depois vai ter a restauração dessa terra. Ok? Você vai ter a restauração dessa terra. Beleza? Gostou? Concorda comigo? Você é cristão, você concorda comigo? Só que tem um negócio bem legal. É você observar os desenhos. Por exemplo, vamos pegar a Marvel. A Marvel tem um personagem chamado Apocalipse. Ele é embasado na Bíblia. Perguntinha: quem é Apocalipse? O que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Apocalipse Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. E os heróis da Marvel lutam contra um personagem que recebe este nome. Eles estão lutando contra quem? Contra o Apocalipse, aquele que vem dominar este mundo e colocar uma ordem neste mundo. Quem assistiu X-Men Apocalipse sabe bem o que o Apocalipse quer. Ele quer colocar ordem no mundo. O que os X-Men fazem? Impedem. Então quem são os X-Men? Quem é o Apocalipse? Se o Apocalipse é a revelação de Jesus, é embasado nisso, ele tem até 4 cavaleiros. Quem são então os X-Men? Pare e pensa, usa um pouco de lógica. Se o Apocalipse, biblicamente, é embasado em Jesus, quem são os X-Men? Seres com poderes sobre-humanos, lutam para impedir o Apocalipse de dominar o mundo. Para quem que você está torcendo? Outra coisa, nós temos um personagem chamado Super-Homem da DC Comics. Ele também tem um personagem chamado Apocalipse, um inimigo chamado Apocalipse. Por quê? Por que o Super-Homem luta contra o Apocalipse? Por que o Apocalipse quer tanto? É claro que o Apocalipse da DC ele é um pouco mais brutalizado, um pouco mais sem noção das coisas, mas ele ainda recebe o nome de Apocalipse. Ele é um ser sobre-humano que luta contra o Super-Homem. Perguntinha: se esse Apocalipse também recebe um nome bíblico, quem seria o Super-Homem? Detalhe escatológico. Pode perceber em qualquer desenho, você tem alienígenas, seres alienígenas vindo de outro lugar, destruir ou dominar a Terra. Ok? Presta bem atenção nesse detalhe. Alienígenas vindo de outro planeta, de outro lugar, querendo dominar a Terra. Você pode pegar Darkseid, você vai pegar várias vezes nos X-Men, isso ocorrendo, principalmente na DC também. Você pega Dragon Ball, vários alienígenas vindo, descendo sobre a Terra. Você pega no Naruto, a Otsutsuki. Todo desenho do Naruto ocorre por causa da Otsutsuki. Kaguya Otsutsuki, que foi um ser alienígena que veio de outro planeta e ela quis dominar tudo, foi impedida pelos seus 2 filhos e depois ela é ressuscitada via Madara. Tá entendendo? E o que eles fazem? Eles impedem
Todos eles, Super-Homem, X-Men, Liga do Naruto, impedem dos alienígenas, de um alienígena específico, dominar esse planeta. Pô, mano, não tem nenhuma similaridade, não. É claro que muitas vezes o caráter desses personagens é mostrado distorcido. O Apocalipse é mostrado distorcido. A Kaguya é mostrado como se fosse algo ruim. Sacou? Então, diante só desse pouquinho eu estou falando aqui, para quem conhece, quem estuda as profecias, sabe que Jesus vai voltar, crê que Jesus vai voltar, perceba que você tem um problema muito sério com a escatologia desses desenhos comparada à Bíblia, porque eles lutam exatamente contra aquilo que a gente acredita. Fora que, por exemplo, se a gente pegar os X-Men eles têm uma mistura de magia com evolução. Eles têm os mutantes são uma evolução dos seres humanos, então você já tem uma ideia evolucionista nesse contexto. Só que também dentro do desenho você tem uma questão muito ocultista. Por exemplo, você tem alguns personagens que eles têm poderes sobrenaturais, mas não por questão mutante. Um deles é o Juggernaut, ou chamado Fanático. O Fanático é meio irmão do Xavier, ele não é um mutante, mas como é que ele adquiriu as forças dele? Ele serve a uma entidade, um deus, que deu esse poder de Juggernaut para ele, e ele sai destruindo tudo, né? Um deus ali que se encontrava nas regiões do México, ali é uma questão meio maia. Outra coisa, Noturno. Noturno é um mutante que se teletransporta. Curiosamente, o Noturno ele é filho de uma entidade chamada Azazel. O Noturno ele é descendente desse Azazel, com a mística. E esse Azazel, nome de um bode, na Bíblia, Levítico 16, um bode era para o Senhor e um outro bode era para Azazel. Se você pegar no dicionário de hebraico, eles vão dizer que Azazel significa o nome de um demônio. Pode pegar Luiz Alonso Choquel, Coelho Gartner, pode pegar o Gessênios. Você pode pegar a nota de Bíblia de rodapé da sua Bíblia, por exemplo, como Bíblia de Jerusalém, Bíblia Pastoral, na Bíblia de Jerusalém, de Osablaoi, vai falar que Azazel era um demônio. E o Noturno é filho do Azazel, que é um conjunto de demônios, de seres demoníacos que estão presos em uma outra dimensão. Só que o Azazel conseguiu escapar dela por um tempo, se teletransportar para a Terra, ter um filho com a mística e depois ele teve que voltar para a dimensão dele. E aí tem uma série no gibi que ele controla a mente do Noturno para usar o Noturno como com o poder dele, né, que os dois têm poder de teletransporte, para criar um portal para trazer esses seres para cá. E o anjo, sabe o anjo, que é um dos servos do Apocalipse, o anjo, um mutante anjo, ele é descendente de uma linhagem de seres angelicais que lutavam contra o Azazel. Sabe? Eu fico meio cabreiro quando eu observo histórias assim. Tá entendendo? Voltando ao Juggernaut, por exemplo, o Juggernaut ele serve a uma entidade. Deixa eu ver aqui. Juggernaut X-Men. Até me esqueci o nome da entidade que ele serve, né? E assim, é interessante que ele, Sitorak, ele serve ele tem a joia do Sitorak, né? É uma entidade que dá um poder. É uma entidade, então é um falso deus tanto que até o meio-irmão do Xavier deixa de ser o Juggernaut. Quem passa a ser o Juggernaut é o Colossus. Imagina, pele de ferro, Juggernaut com pele de ferro, ninguém segura esse cara. E por aí vai. Fora que também aparecem outras entidades antigas dentro dos X-Men, né? Aparece Marduk entre outros. Então, é para se ficar cauteloso quando vemos coisas assim. A DC Comics é a mesma coisa. Se você pegar alguns heróis da DC Comics, por exemplo,
O Super-Homem ele tem uma força esplendorosa, um destaque muito grande dentro da Liga da Justiça, né? Alguns até comparam ele com Zeus. Eu particularmente não vejo tanta coisa. Só que tem um personagem que é inegável sua semelhança com um deus, com um deus grego. O Flash. O Flash, se você voltar nas formas antigas do Flash, do desenho antigo, ele tem um capacete exatamente igual a do Hermes. E veja, ele é o personagem mais rápido da Liga da Justiça. Entendeu? E por aí se segue. Você pode seguir, dar continuidade aí a infinito. Fora que várias vezes os personagens da DC, os autores, eles têm contato, né? Eles têm ligação com o ocultismo. Você tem dois heróis chamados Og e Magog. Outra coisa, o Super-Homem ele luta contra o Darkseid. O Darkseid ele vem numa nave espacial tentar dominar a Terra. E o Super-Homem impede. Biblicamente, Jesus vai vir e vai dominar essa Terra. E nós temos um personagem que vai impedir ele. Vai tentar impedir, né? Claro que Jesus não vai ser impedido. Mas nessas histórias, sempre um personagem desse sentido que vem para destruir com esse sistema que ele é visto como um ser ruim. E eu poderia fazer várias comparações aqui, continuar. Dragon Ball Z, eu não preciso nem mencionar que existe um personagem lá chamado Mr. Satan. Olha que interessante, Mr. Satan foi um personagem que ele enganou o mundo, né, dizendo que matou o céu. Quem matou o céu foi o Gohan. Ele falou que ele destruiu o céu. E aí ele se torna o grande herói do mundo. Claro, um grande mentiroso, né? Um grande mentiroso com Satanás, Mr. Satan. Tem uma cidade chamada Satan City. O carro dele ele dirige um carro que tem na placa SUM 666. Agora, pasmem. Várias vezes nos momentos de decisão ali, decisivo, quem tá junto com a Liga Z? Mr. Satan. Por quê? A Videl se casa com o Gohan, né? Olha a desgrameira que tá aí. Goku contra Majin Buu. O Majin Buu já tinha destruído meio mundo, já tinha derrotado toda a Liga Z, só tava o Goku. Aí tá lá o Goku enfrentando o Majin Buu. Aí o Goku vai fazer a Genkidama. Aí ele pede pra falar, ele fala com o mundo todo. O Goku fala com o mundo todo e fala assim: gente, eu preciso do poder de vocês. Mas ninguém conhece o Goku, porque o Goku várias vezes salvou o mundo, mas ninguém sabe que ele é o grande herói. Presta atenção. Então, quando as pessoas levantam a mão e percebem que perdem poder, ficam fracas, elas abaixam. Quem é que fala com elas? Mr. Satan. Aí todo mundo dá seu poder pro Goku, o Goku dá Genkidama e acaba com o Majin Buu. Você não fica preocupado com uma coisa dessa? Um outro desenho que eu gostei muito, eu gosto muito particularmente, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho foi um grande desenho da minha infância. Eu tive que assistir ele de novo quando eu cresci. Interessante que a última temporada do desenho, né, você tem o Yu Yu Hakusho, você tem a última temporada do desenho, né, a penúltima. Você tem a última e a última temporada ali começa com Sensui. Sensui mata o Yusuke. O Yusuke ele era mais fraco que o Sensui 10 vezes. O Sensui falou: eu sou 10 vezes mais forte que você, basicamente. A diferença de nosso poder é em torno de 10 vezes. E o Sensui mata o Yusuke. Ele dá um golpe no coração do Yusuke e o Yusuke cai morto no chão. Só que nesse momento que o Yusuke cai morto, o Sensui atravessa e vai para o Makai, que é o mundo dos Ryokais. É difícil, eu não vou falar que ali significa o inferno, porque a conotação que os japoneses estão dando para o Yokai e para o Makai é diferente da nossa conotação de demônio. Tá? Então é cometer um erro linguístico e interpretativo. Tá? Eu não sou besta o suficiente para fazer uma coisa dessa. Lembrando que eu sou acostumado a tentar contextualizar as coisas. Mas o fato é, a comparação é, o Sensui vai lá e mata o Yusuke. O Yusuke cai morto no chão. Ele vai para o Makai, atrás dele vai a equipe do Yusuke, Riei, Kurabra e Kurama. O Yusuke está morto no chão. De repente o Yusuke se levanta, muito mais poderoso do que quando ele morreu.
E aí descobre-se que o Yusuke ele não era um humano comum. Ele passou o desenho inteiro como um ser humano comum, mas naquele momento se descobre que ele não era um humano comum, ele era descendente da linhagem, ele tinha no DNA dele, ele tinha a genética dos Mazoku. Mazoku, se você colocar na Wikipédia, quem assistiu o desenho legendado nem sabe o que é Mazoku, Yusuke. Mas quem assistiu o desenho dublado, quem assistiu dublado nem sabe o que é o Mazoku. Lá coloca Mazoku como tribo do mal, né? Mazoku. Quando você assiste desenho legendado, ó, que eu assisti dublado e assisti legendado, tá? O Yusuke aqui o Mazoku, né? Em japonês é um ser com poderes sobrenaturais, né? Muito parecido com os demônios, né? Tipo assim, você tem os yokais e você tem uma linhagem acima dos yokais, que eram os Mazokus. E o Yusuke passa a fazer parte deles. Curiosamente, ele teve que morrer como humano para ressuscitar como Mazoku, sendo o bichão da goiaba. Isso não te lembra ninguém, não? Isso não te lembra ninguém, não? E o antepassado do Yusuke, basicamente, ou o provável antepassado do Yusuke, que até eu acho que ele chama de pai, não sei se no desenho ele chama o Raizen de pai. O Raizen é o deus da guerra, o yokai, um dos yokais mais fortes do mundo do Yu Hakusho. Ele liderava uma das 3 tribos, mas ele estava morrendo de fome, porque ele não comia carne humana. E curiosamente, depois que o Yusuke ressuscita como Mazoku, ele acha irrelevante isso. Quando ele enfrenta um dos servos do Raizen, e ele chega pro servo e falou: eu conheço esse cheiro que você tá na boca. É cheiro de alma humana. Um dos yokais serviçais do Raizen. Aí um dos serviçais do Raizen fala assim: que acontece o seguinte, eu preciso de força para poder proteger o Raizen. Aí até a humana que tava do lado do Yusuke, ela falou: eu tô com medo de você, velho. Você vê uma cena dessa e você não fica preocupado, Yusuke? Sabe? Então são aspectos muito tenebrosos. Aspectos muito tenebrosos dentro dos desenhos que, para quem assistiu, para quem conhece, porque tem pessoas que assistem e gostam por simplesmente gostar. Eu sempre gostei por simplesmente gostar, cresci assistindo desenho. Mas a partir do momento que a pessoa conhece o Evangelho, conhece o que a Bíblia diz, e você compara, e você começa a ver, começa a analisar, existe algo muito mais além disso. Muito mais além disso, né? Tem coisas muito mais por trás disso, né? Entendeu? É complicado. É complicado. Então não quero manter esse vídeo muito longo. Só sei de uma coisa: a gente tem que ser cauteloso com aquilo que a gente vê. Outra coisa, vários amigos meus, eu assistia desenho, eu acompanhei muitos desenhos, Naruto inteiro, praticamente, o Yu Hakusho e tal. E eu tenho amigos que também assistem desenhos. Incrivelmente, esses 2 amigos meus, eles estão fora da igreja. Porque quem está acostumado a assistir os desenhos tem dificuldade. Não é que a pessoa queira, não, eu vou para a igreja, eu entendo que Deus é verdadeiro. Só que as pessoas que estão ligadas aos desenhos, muitas vezes elas têm dificuldades espirituais. Pode ter certeza, velho. Escreve o que eu estou dizendo. Escreve o que eu estou dizendo. O jovem que curte desenho na sua igreja, ele tem dificuldades espirituais. Eu estou falando porque eu conheço isso na prática. Não é uma coisa que eu só ouvi, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É uma coisa que eu presencio e eu percebo isso, tá? Então, por que você deveria parar desses desenhos? Esse é só uma pontinha do que eu estou falando. Se eu for continuar falando aqui, meu irmão, a gente continua e vai longe. Eu peguei e fui resumindo bem pouquinho alguns desenhos. Se eu for especificar cada desenho, se eu for destrinchar cada personagem, se eu for analisar da maneira como eu esmiuço o que eu gosto de esmiuçar aqui, que é crítica textual, Bíblia e política e história,
Se eu for usar essa metodologia para aplicar nesses desenhos aí, meu irmão, o bagulho vai ficar doido. Então, é isso aí. Se o jovem da sua igreja gosta desse desenho, indica esse vídeo para ele. Nem comecei a falar ainda. Indica para ele. Dá um toque, fala, ó, assiste esse vídeo aqui antes de você falar qualquer coisa. Então é por isso que eu não assisto desenhos, eu não aconselho a ninguém a assistir desenhos. E olha que eu sou fã de desenhos, mas eu sei das dificuldades, eu sei do problema, do grande problemão que é para alguém que assiste desenhos e não sabe com o que está lidando. Por quê? Você faria macumba dentro da sua casa? Não. E por que então você assiste uma novela que trata exaustivamente disso? Por que você vai pegar e colocar diante da tela da sua casa, de você, desenhos onde eles fazem símbolos de bruxaria claramente? E não estou falando de teoria da conspiração. Se a gente for trabalhar os conceitos dos desenhos, o que está embasado neles, meu irmão, você fala, caramba, o Adolfo é doido. Mas é não. Vamos lá? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal aí, sabe? E vamos ver no que dá.